Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Provérbios 28, versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a apresentação. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 17 de junho de 2019. Ofício número 60.967 de 2019 do Coronel da Polícia Militar, Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, em resposta ao requerimento número 384 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 60.961 de 2019, do Coronel PM, chefe do Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Clóvis Lopes Compani, em resposta ao requerimento número 372 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 362 de 2019, do deputado estadual Júlio Garcia, em resposta ao requerimento número 470/2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 166 de 2019, do deputado estadual João Amin, em resposta ao requerimento número 389 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 168 de 2019 do deputado estadual João Amin, em resposta ao requerimento número 466 de 2019, de autoria de toda a edilidade. Ofícios números 29, 30, 31 e 32 de 2019 do Gabinete do Prefeito, comunicando o sancionamento dos projetos de lei número 55, 52, 57 de 2019 e projeto de lei complementar número 2 de 2019. Projeto de lei número 60 de 2019, que declara de utilidade pública o Grupo de Amor Exigente Restaurando Famílias, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 134 de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 61 de 2019, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Ofício número 135 de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 62 de 2019, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Ofício número 137 de 2019, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 63 de 2019, que institui o auxílio moradia destinado às famílias atingidas por situação anormal e da outras providências. Ordem do dia, primeira votação. Projeto de lei número 58 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de imóvel e da outras providências. Para as indicações. A indicação número 159 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Bley, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário de Planejamento, estudos necessários para a confecção de uma lombada na rua Antônio Nicolazzi, bairro Campo d'Água Verde. Indicação número 160 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Bley, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário de Planejamento, para que seja realizada a instalação de iluminação pública na rua Antônio Nicolazzi, bairro Campo d'Água Verde.
Indicação número 161 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Katz, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja realizada a manutenção da ciclovia da Avenida Wendelin Metzger, Marcílio Dias, com a retirada do mato, não apenas roçadas, em toda a sua extensão. Indicação número 162 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Katz, secretário municipal de Meio Ambiente, para que seja realizada a limpeza com retirada de todos os entulhos do arroio Monjolo, principalmente no trecho que desemboca no rio, assim como nas margens deste. Indicação número 163 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que sejam patroladas e ensaibradas as ruas José Samuel Schmidt, Erasmo Schmidt, Coronel Januário Corte e ruas adjacentes no bairro Alto da Tijuca. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dão a honra e o prestígio de participar desta sessão, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, representantes da imprensa, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu fiz uma indicação, gostaria até de justificar o vereador Vilmar Sudoski, que também fez uma indicação com relação a ruas do Alto da Tijuca, porém eu fui indagado lá pela comunidade da Igreja Santo Antônio, teve a missa, eu participei lá com o Coral Santa Cecília, e após a missa, o seu Silvio França, inclusive pediu para percorrer ali alguns locais, decorrência da chuva e a declividade daquelas ruas lá, problema muito sério de valetas, enfim. Então a gente sabe a demanda da Secretaria de Obras muito grande em função das chuvas torrenciais que ocorreram, porém eu estou sendo portador da solicitação daquela comunidade, me comprometi a conversar com o senhor secretário Gil Baiano e também de fazer a indicação. Era o que continha ser isso. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Por favor, a minha pessoa. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. O meu boa noite às vereadoras Norma Pereira e Camila, aos demais edis, a comunidade aqui presente, a comunidade do Campo da Água Verde, aos internautas, aos assessores da casa. Quero explicar a indicação onde nós solicitamos a instalação de iluminação pública na rua Antônio Nicolazzi, no Campo da Água Verde. É um pedido da comunidade que tem um trecho mais para o final da Antônio Nicolazzi, que não tem iluminação pública, é bem escuro lá e para os ciclistas, para quem vem do trabalho à noite, para os pedestres, eles estão ficando com medo de atravessar aquele trecho, e também acontecem furtos mesmo na rua e nas casas. Então, a outra indicação que fala da rua Antônio Nicolazzi é a instalação de uma lombada, também porque ali há o trânsito de muitos caminhões e carros e vem oferecendo risco às famílias, aos pedestres e às pessoas que transitam ali pelo local. Era isso, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Não, senhor. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores interessados em fazer uso da tribuna. Não. Eu quero inicialmente cumprimentar a imprensa presente, através do radialista Sérgio Moreira, do senhor Ângelo Chuca, da Marli. Quero cumprimentar de maneira muito especial os moradores do Choia, que vem acompanhar uma sessão de votação de um projeto de lei que institui, projeto de lei 063/2019, que institui o auxílio moradia destinado às famílias atingidas por situação anormal e da outras providências. Até para esclarecimento e conhecimento da comunidade que se faz presente, nós havíamos feito uma convocação
de uma sessão extraordinária para votação desse projeto, vereador Norma Pereira, vereador Paulo Glinski, né, porque o rito é diferenciado de um projeto de lei quando se vota numa sessão normal, numa sessão ordinária. E como esse projeto de lei é urgente, se faz urgente a sua apreciação, votação e posterior sancionamento, né, o que a gente deseja que no dia de amanhã já esteja resolvido essa situação. Então, o senhor prefeito municipal, o senhor Gilberto dos Passos, Beto Passos, convocou uma sessão extraordinária, que inicialmente faríamos antes dessa, mas isso não muda a questão, né, vereador Vilmar Sidowski, estamos numa sessão ordinária e logo após o final dessa, faremos a sessão extraordinária com o objetivo de votar em segunda votação o projeto de lei. Até é importante que eu faça esclarecimento de como é o funcionamento dos trabalhos legislativos. O prefeito encaminha um projeto de lei, nesse caso, desse projeto e dos demais que nós vamos votar hoje, envia para a Câmara, é feita a leitura pelo primeiro secretário, ou nesse caso a primeira secretária vereadora Thelma Bley, lido, né, o expediente, é encaminhado para as comissões para análise, para dar os seus pareceres, se atende à questão da constitucionalidade, se não fere a Constituição brasileira, que é a nossa lei máxima, se nesse caso específico foi para a Comissão de Orçamento e Fiscalização, por se tratar de matéria tributária, e nesse caso orçamentária, desculpe, né, essa questão orçamentária. Então, mas as comissões já se reuniram desde as 18 horas, né, analisando o projeto, vendo dessa viabilidade orçamentária, se nós temos a condição financeira também do prefeito custear essas despesas. Feito tudo isso, atendido esses requisitos das questões das comissões, vereador Coronel Mário, é encaminhado para o plenário para votação. Ocorre que se acontecesse apenas a sessão ordinária, o projeto tem um determinado tempo, um prazo, né, para ficar nessa casa. Mas esse projeto específico, ele não pode, nós não podemos demandar tempo nessa casa, é urgente, né? Então, atendendo o convite, e eu quero aqui agradecer a presença do nosso querido prefeito Beto Passos, que veio acompanhar a sessão, atendendo o seu convite, nós vamos votar em sessão ordinária, né, e atendendo a convocação, sessão extraordinária, para que amanhã, senhor prefeito, eu possa já pela manhã encaminhar o ofício comunicando a aprovação do projeto e a sua sancionamento, fazendo virar lei e aí dando condição de atender essa comunidade. Passamos então à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, nosso prefeito Beto Passos, que nos dá a honra da presença na noite de hoje, cumprimentar o secretário Nilson Kochalski, cumprimentar o ex-secretário Paulo Machado, cumprimentar a imprensa através do Ângelo e do Sérgio, cumprimentar os demais pessoas da comunidade que se fazem presentes essa noite, cumprimentar em especial ao grupo e as famílias que moram lá no Choia, né, no loteamento Choia, dizer a vocês que a gente vinha acompanhando ao decorrer desse tempo os fatos que vinham ocorrendo, muito embora ser muito claro que a gente não tinha muito o que fazer, né, senhor presidente, em função de ser uma ação judicial do qual a gente não, nem nós, nem o prefeito, teria como intervir nesse fato. A partir do momento em que a execução chegou ao extremo em que chegou, então aí começou a criar-se algumas legalidades da possibilidade de auxílio para que chegássemos a esse ponto de fazermos do prefeito encaminhar o projeto e que nós possamos votar nesta noite em 2 votações, como muito bem já explicou nosso presidente Sérgio Galeski, para atender a demanda de todas as famílias que lá residem. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar e que se coloque em apreciação do plenário
a condição de incluir na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 063 de 2019, que institui o auxílio moradia destinado às famílias atingidas por situação anormal e dá outras providências, inclusive com a emenda, né, senhor presidente, com a emenda que, com a possibilidade de ser atendida num valor de até R$ 500, que acabamos de discutir nas comissões, né, senhor presidente, com os 10 vereadores, com o prefeito municipal, para que seja feita essa emenda, alterando de até R$ 500. E também, senhor presidente, o projeto de lei 62, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e das outras providências. Se o senhor presidente puder colocar em apreciação do plenário, para que o plenário aprecie e vote a inclusão desses dois projetos em primeira votação nesta sessão ordinária. Muito obrigado. Então, atendendo a solicitação do líder do governo, vereador Vilmar Sidowski, coloco em discussão a inclusão na ordem do dia de hoje dos projetos de lei 063/2019 e do projeto de lei 062/2019. Estão em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a inclusão na ordem de hoje para a primeira votação dos projetos de lei 063 e 062/2019. Coloco em discussão projeto de lei 058, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem imóvel e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 58/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem imóvel da outras providências, uma área com 2.129 metros, área 2 com 1.671 e área 3 com 1.671 metros. Coloco em primeira discussão projeto de lei 062, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 062/2019, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Coloco em primeira discussão projeto de lei 063/2019, com emenda modificativa que institui o auxílio moradia destinado às famílias atingidas por situação anormal e da outras providências. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, membros da imprensa, os moradores do loteamento Choia. Senhor presidente, eu queria fazer uma explanação breve sobre esse projeto, até para que a comunidade tenha uma real compreensão do que está se votando. No ano de 2003, foi proposta uma execução fiscal pelo município de Canoinhas. Dessa execução fiscal de 2003, gerou a penhora de uma área de terras, e o processo caminhou lentamente, e recentemente aconteceu a arrematação de um desses imóveis. E dentro dessa arrematação, dentro dessa área, haviam as famílias que aqui estão, que têm as suas residências, que moram ali há muito tempo, e mesmo com a doutora Andrei, advogado deles aqui, tendo feito uma manifestação judicial no sentido de evitar essa desocupação forçada, a Justiça acabou expedindo mandado de emissão de posse para o arrematante, e correu-se o risco dessas pessoas serem desalojadas de suas casas, como estavam para ser, de uma hora para outra, sem ter uma condição de moradia. Houve um entendimento entre as partes, o arrematante, entre os moradores e entre o Executivo Municipal, que dentro dessa situação de anormalidade que existiu, o município iria propiciar um aluguel social para que essas pessoas possam se instalar com urgência
e a ordem judicial seja cumprida. Lembrando que essa ordem judicial ela não depende de nenhum de nós aqui. É uma ordem judicial que foi determinada e que não nos cabe aqui revogar nem discutir, mas sim unicamente cumprir. Então, dentro dessa situação, o prefeito mandou o projeto de lei para a Câmara e nós, conversando com o secretário Kochalski, antes da sessão e conversando com os demais vereadores, entendemos por fazer uma emenda para ampliar um pouco a questão do valor. O valor original que veio, para a comunidade entender, era de até R$400, mas algumas famílias estão tendo dificuldade para localizar imóveis dentro dessa questão de valor. Então, o limite que a lei prevê são 150 UFMs, unidades fiscais do município. E essas 150 UFMs, elas totalizam uma quantia de R$501. Então, foi apresentada uma emenda pela totalidade dos senhores vereadores para que nós possamos aprovar esse aluguel social dentro desse limite de até R$501 ou 150 UFMs, para que possa ser aprovado agora em primeira, na sessão extraordinária em segundo, amanhã sancionado pelo prefeito, para que possa de imediato já ser buscado esses imóveis, até porque existe o prazo para desocupação, que é o dia 28 de junho. Então, na verdade, nós temos aí 11 dias. O tempo é curto, o tempo urge e, com certeza, todos estão ansiosos, aguardando, e a Câmara está fazendo a parte dela. O projeto chegou hoje, tramitou nas comissões, foi feita uma emenda já ampliando, inclusive, essa questão de valor para permitir que seja possível localizar esses imóveis, e aprovando na data de hoje, a gente colabora em muito para que não tenha nenhuma dessas famílias aí, que nenhuma dessas famílias fique desalojada, fique na rua por falta dessa aprovação do projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer uma breve manifestação. Cumprimentar o senhor prefeito municipal que aqui está. A gente sabe, senhor prefeito, que muitas pessoas trabalham envolvidas num processo como esse, mas eu estou fazendo essa manifestação porque eu fui comandante de polícia militar durante muitos anos e, via de regra, o judiciário encaminhava para a polícia militar documentos para acompanhamento de oficiais de justiça para o cumprimento e reintegração de posses, enfim. Por que eu estou fazendo essa manifestação? Cumprimentar o senhor pela sua sensibilidade. Juntamente a gente viu ali o secretário Ivan, o secretário Nilson, a nossa assistente social Thelma, em nome deles, todos os integrantes da equipe, porque, via de regra, a comunidade acredita que isso é atribuição do prefeito fazer. Dentre as inúmeras atribuições também é, mas eu estou fazendo a referência pela sua sensibilidade, porque muitas vezes eu recebia mandado de reintegração de posse para cumprir num período muito breve, e vou exemplificar somente um para o seu entendimento, que tinha um mandado de reintegração de uma área aqui próxima a Porto União, onde os sem terras deveriam ser retirados, né? E no despacho judicial era para alocar as famílias na faixa do domínio da BR. Eu, como comandante da Polícia Militar, eu teria que cumprir a decisão judicial sob pena de ser preso, porém eu esgotava todos os recursos desse cumprimento com questionamento, porque a gente sempre tem que olhar o lado social e o lado do ser humano por trás de tudo isso. É por isso que eu estou fazendo essa referência, porque, via de regra, você, como policial militar, e você recebe a luz fria da lei, você tem que cumprir. E muitas vezes não existe uma concordância, não existe o bom senso, até das partes, para que se execute isso de forma amigável e se busque um entendimento para uma solução. É por isso que estou fazendo essa referência, né, da sua sensibilidade, da sua equipe de trabalho, né, porque eu me coloco na posição do comandante dessa operação que estava acompanhando, das crianças que estavam ali vendo toda uma movimentação de polícia para me tirar da casa. Eu sempre ia nessas operações, senhor prefeito, está com um punhado de bala no bolso, porque antes de cumprir qualquer decisão judicial, eu procurava retirar as crianças do local. Seja uma reintegração de posse, seja uma questão de tráfico de drogas, enfim, seja o que for. E muitas vezes a imagem da instituição Polícia Militar é maculada nesse momento, tá? Porque as pessoas não compreendem que aquela ação é uma decisão, uma determinação judicial. É por isso que eu estou fazendo essa manifestação. Agradecer aos senhores vereadores na discussão das comissões aqui, pela sensibilidade de dar celeridade ao projeto, de aumento dos próprios valores. Mas quando o prefeito está presente é extremamente importante. Nos momentos de crise, né, os gestores se revelam.
E foi muito importante, assim como eu presenciei, numa certa ocasião, um tornado que aconteceu ali no São Marcos, né, quando o prefeito, na chuva, estava lá, ombreando com as famílias naquele momento. Caiu um barracão lá, inclusive com galinhas, enfim, eu movimentei toda a Polícia Militar naquele momento, né, inclusive alunos da Polícia Militar, para restabelecer a ordem. E isso é extremamente importante. Nós não queríamos que as coisas acontecessem dessa forma, mas infelizmente aconteceu. Eu estou falando isso em defesa da instituição policial militar, porque às vezes a comunidade não entende o porquê de tanto polícia, por que a polícia está acompanhando, para retirar as pessoas à força, não. Existe uma decisão judicial a ser cumprida, mas por trás de um homem fardado, por trás de um comando, sempre existe uma sensibilidade de esgotar todas as medidas necessárias para que se restabeleça a ordem, principalmente sem usar a força. Eu estou colocando isso até porque nós temos uma polícia muito boa, né, uma polícia consciente, e parabéns pela sua decisão e como o senhor conduziu esse processo. Muito obrigado. Continuando a discussão. Eu só queria fazer a leitura do artigo 4º. O auxílio moradia será cessado nas seguintes condições: em até 6 meses, ou então prazo, né, por 6 meses, quando a renda familiar ultrapassar 3 salários mínimos, ou quando outra situação de solução superveniente ocorrer, independente da intervenção da administração pública municipal. Mas o principal é para deixar claro que esse aluguel por 6 meses. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 063/2019 com emenda modificativa de valor. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Coronel Mário, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 548/2019, de autoria do Edil Célio Galeski, requer que seja encaminhado ofício à senhora Ana Paula da Silva, deputada estadual, solicitando a destinação de uma academia ao ar livre para ser instalada na rua Valdemar Carlos Stang, esquina com a rua Henrique Sorge, loteamento Santa Cruz. Está em discussão. Quero aqui justificar esse requerimento, até aproveitando a presença do senhor José Darcy de Moura Bueno, que cuida, a vereadora Norma Pereira, com muito carinho de uma praça, né, lá no loteamento Santa Cruz, e recentemente em visita, e até fiz questão de levar algumas flores para auxiliar, a gente fez essa solicitação para a deputada com o objetivo de conseguir recursos para ajudar o senhor prefeito municipal na compra desse equipamento. Nós sabemos, senhor prefeito, né, que o senhor já tem projeto para aquisição de vários equipamentos, mas o objetivo nosso é também solicitar apoio, né, dos deputados que foram eleitos, né, por Santa Catarina, com votos aqui em Canoinhas. E na última conversa que a gente esteve em Florianópolis, senhor prefeito, o senhor me acompanhava, a deputada Paulinha se colocou à disposição do município de Canoinhas para auxiliar naquilo que lhe fosse possível. Então, como eu pedi, não é nenhum pecado, nós estamos solicitando esses recursos. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 548/2019. Requerimento número 549/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Hassler, presidente do DINFRA, solicitando melhorias no acostamento da SC 477, lado direito, sentido Canoinhas a Coab 2, bem como a construção de uma ciclovia. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, as vereadoras Camila e Thelma, nobres colegas vereadores, canoienses que nos honram nessa noite, a nossa população do residencial do loteamento Choia, a imprensa, enfim. Nosso prefeito, muito boa noite. Semana passada nós aprovamos nessa casa um requerimento, também encaminhado para o Carlos Hassler, solicitando as melhorias da iluminação pública daquele trecho. Mas passando por lá durante o dia, a gente percebe quão necessário é uma medida urgente, principalmente no sentido daqui para lá do lado direito.
mesmo durante o dia, as pessoas elas não têm por onde caminhar, onde transitar. Ali seria justo e o correto e o seguro ter uma ciclovia, um acostamento decente, uma iluminação pública adequada, como nós comentamos aqui na semana passada, né, similar ao que vai para o Campo da Água Verde, do lado esquerdo, que é uma iluminação bem própria para pedestres e ciclistas, e até para estimular que as pessoas usem, né, o meio mais saudável de trânsito, que é a bicicleta, e a gente caminhar mesmo. Mas vamos ver se ele nos responde, se ele nos atende, porque eu entendo que é de extrema importância ter um espaço ali com segurança. Seria isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 549/2019. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores que desejem se manifestar sobre matérias de interesse pessoal. O vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, prefeito municipal, imprensa, Sérgio Moreira, também Ângelo Marcelo Juca, comunidade do Choia. Senhor presidente, com relação aos episódios que circularam nas redes sociais de imprensa dessa semana passada contra a minha pessoa, quero dizer que os meus advogados estão tomando as providências cabíveis e na data de amanhã será entregue uma nota explicativa nessa Casa Legislativa para as providências que julgarem serem necessárias. Os fatos noticiados são verídicos, sou inocente, vítima, e que futuramente será comprovada, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, rapidamente e brevemente eu gostaria de cumprimentar policiais civis, policiais militares, pela operação realizada no último dia 28, Operação Campo Limpo, onde foram cumpridas 28 mandados de busca e apreensão. É uma operação conduzida pelo Dr. Rui da Polícia Civil, pelo Coronel Sacinski da Polícia Militar. Nós sabemos da necessidade dessas operações, considerando que mais de 99% das pessoas da comunidade são pessoas do bem. Mas o braço do Estado tem que atingir aquelas pessoas que estão incomodando a comunidade. E o vereador Vilmar Sudoski, como é presidente do Conselho Comunitário de Segurança, sabe que tanto o senhor, os próprios integrantes do Conselho, quanto nós vereadores, a polícia recebe muita solicitação, né, de uma ação mais enérgica com relação ao principalmente tráfico de drogas. Eu acredito que o senhor talvez vai se manifestar também com relação a isso, mas não poderia deixar de fazer esse cumprimento, porque comandante de polícia militar como fui, já retifiquei isso várias vezes, a gente sabe da necessidade, às vezes, umas operações mais fortes para restaurar a ordem pública, né, principalmente o bairro Campo da Água Verde, que é um dos grandes reclames daquela comunidade, que merece ter a paz social. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, dentro desta linha em que o vereador Coronel Mário se posicionou, eu quero até justificar, senhor presidente, que na noite de amanhã eu não me farei presente na sessão, em virtude de que estarei lá na sala do Tribunal de Júri, no fórum, onde estará acontecendo o Colegiado Superior de Segurança Pública convida os moradores de Canoinhas e região para a solenidade de encerramento do curso de capacitação de membros natos para a Polícia Militar, bombeiros militares e agentes do IGP. No momento também será realizada a posse das novas diretorias dos Conselhos de Segurança de Três Barras e do Conselho Comunitário do Campo da Água Verde. Então será amanhã, dia 18, às 19h30. Em função disso, presidente, queria justificar a minha ausência na noite de amanhã, que estarei representando esta casa e também estarei para posse
do Conselho do Campo da Água Verde, que estará acontecendo lá. Com relação à operação que a polícia, as polícias, né, Coronel Mário, realizaram na última semana, eu acho que são operações extremamente importantes, necessárias, para que o cidadão de bem possa trafegar no dia a dia do ir e vir, sem ser importunado. Enfim, só parabenizar as polícias pela realização da operação e que acredito, né, no seu final deve ter sido de sucesso. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Vilmar, antecipadamente quero agradecer Vossa Excelência por poder apresentar essa presidência e essa casa no evento de manhã. Muito obrigado. Vereador Edmilson Verga. Com a palavra, vereador Edmilson Verga. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos canoenses que aqui se fazem presente nessa noite, aos internautas, nosso muito boa noite. Também imprensa. Senhor presidente, eu só quero aqui elogiar, nós tivemos na última sexta-feira, dia 14 de junho, né, na palestra sobre a reforma da Previdência, o qual teve aqui em Canoinhas o deputado federal Darcy de Matos. Vossa Excelência estava presente, a vereadora Norma, né? Vereador Vilmar. Vereador Vilmar Sudoski. Quero dizer, eu me manifestei nessa Câmara alguns dias atrás, né, na questão, né, da reforma da Previdência, onde até eu falava que nós devíamos ter, e eu acreditava e acredito que temos deputados de Santa Catarina que iam defender a questão, principalmente a idade, né, das mulheres da área rural, qual eu relatava, e também aos homens. Eu parabenizo, né, ao deputado Darcy de Matos, que veio aqui e tirou muitas dúvidas nossas com o esclarecimento dele. Uma notícia boa que ele nos deu naquele dia, né, que a gente pode passar aos nossos produtores rurais, agricultores, que os agricultores ficam de forma da reforma da Previdência, vereador Paulo Glinski. Então, continua 55 anos para aposentadoria para as mulheres da área rural e 60 anos para os homens. Essa aí foi uma notícia que o deputado Darcy de Matos nos trouxe, e eu queria aqui, né, presidente Célio, agradecer, né, ao deputado, e talvez no dia da manhã a gente fazer um requerimento também de parabenização por todos, assinado por todos nós vereadores, pelo empenho. Ele tirou muitas dúvidas nossas, né, vereadora Norma e vereador Vilmar Sudoski. Então, agradeço, né, e parabenizo ao deputado Darcy de Matos. Realmente ele está empenhado aí, defendendo também e esclarecendo as dúvidas na questão da reforma da Previdência. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, dentro da linha que o coronel Mário falou, eu tinha até previsto para fazer um requerimento amanhã, também parabenizando o doutor Renato Maire Faria, o promotor de justiça, e a doutora Marilene Graneman, que foram os que deram o suporte, ele com os requerimentos e ela com o deferimento para que essas operações acontecessem. E entendo que seria muito interessante que a Câmara encaminhasse uma moção parabenizando o doutor Renato, a doutora Marilene, o coronel Sazinski e o doutor Rui. Porque a gente que acompanha o dia a dia dos processos na área criminal, aí essa situação de tráfico, situação de facções, aí está tomando um corpo bastante grande na nossa região. E a gente tem hoje o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Civil e Militar emanados no sentido de combater, para dar segurança para nós, pessoas de bem e da comunidade, podermos ter tranquilidade para trabalhar, conduzir nossas vidas. Então, queria solicitar que a assessoria fizesse um requerimento amanhã parabenizando essas autoridades e desejando sucesso no seu trabalho para que outras medidas iguais a esta venham a acontecer. E também parabenizar os organizadores da Feijoada da Pai. Com certeza podemos aprovar amanhã de forma unânime, né? Pelo brilhante evento que fizeram, tão importante para essa tão importante entidade do nosso município. Vereador Paulo, só queria solicitar a Vossa Excelência que auxiliasse na confecção dos requerimentos. Mais algum vereador? Senhor presidente,
Com a palavra. Eu já fiz uso da palavra no pequeno expediente, mas se o senhor me permitir, eu queria falar, eu estive representando essa casa semana passada, aqui, na Câmara, com relação ao plano diretor e mobilidade urbana, que ocorreu um momento aí de discussão, onde foi apresentado a empresa que vai trabalhar esse setor, fazer esse trabalho junto com a Secretaria da Administração, com a Secretaria do Planejamento, com o secretário Rafael, onde foi esclarecido os pontos, a forma como vai ser conduzido, os trabalhos que vão ser realizados. Teremos aqui, iniciou-se em abril desse ano as primeiras tratativas, né, agora que está começando a vir a público e a discussão, tudo o que vai ocorrer dentro do plano diretor, tudo que vai ocorrer dentro da mobilidade urbana. É um momento importantíssimo e eu não sei se o nosso prefeito se encontra aí, mas naquele dia a gente achou que tinha, eu particularmente, achei que tinha muito poucos canoinhenses interessados no assunto para discutir essa tão importante plano, né, que envolve o nosso município, envolve o cotidiano de todos, e convidá-los que nas próximas mais pessoas se enganjem nisso, pessoas que tenham opinião formada, que são conhecedores, que possam auxiliar, que possam ajudar, que possam participar, né, juntamente com o grupo que estará trabalhando esse plano diretor e desenhando a mobilidade urbana para o município de Canoinhas. Então, só queria fazer essa fala porque, de uma maneira geral, Coronel Mário, eu achei que tinha muito poucas pessoas interessadas. A gente sabe que poucos participam, mas depois nós temos críticas com relação a isso. E na hora que está aberta a discussão, a se ter as opiniões, se ouvir as pessoas, especialmente as pessoas que têm qualificação para nos ajudar nesse sentido, muitas vezes elas não comparecem e depois nós temos críticas com relação àquilo que foi realizado. Mas os momentos estão aí, né, para ser discutido de agora até o mês de abril do ano que vem, onde esse projeto virá do Executivo para que esta casa, com os 10 vereadores no seu final, né, possa então avaliar, apreciar e votar tudo aquilo que vai ser discutido durante o longo deste um ano. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, não iria me manifestar, mas diante da sua fala, vereador Vilmar, e eu acho que aqui seria importantíssimo complementar que todas as pessoas serão entrevistadas, né? E a empresa ela fará entrevista com a população em vários aspectos. E eles até recomendaram que a gente procure dar orientação para que quem for entrevistado responda com muita responsabilidade, com muita consciência, porque o planejamento de Canoinhas para os próximos 10 anos será feito em cima do que cada um responder quando ele for entrevistado. Então, as pessoas estarão devidamente uniformizadas, e daí eu acho que vem aí a importância de a gente divulgar bastante no momento que essas entrevistas estarão acontecendo, porque nós seremos abordados na rua, ou no ponto do ônibus, ou saindo de casa, enfim. E é de extrema importância, porque será feito um trabalho além da mobilidade, também do desenvolvimento do município, enfim. É de extrema importância. Eu também achei que tinha pouquíssimas pessoas diante da importância que é isso, porque a mobilidade urbana, se a gente for para a internet e ler mobilidade urbana, a gente vai ver que ela depende, é tudo uma história, você tem que ver a cultura da cidade, o que tem mais, o que não tem, se tem transporte público, enfim. É uma série de aspectos para que a gente tenha a cidade que a gente quer, aquela cidade que a gente vive e que a gente tem que ser feliz e que a gente quer que ela ofereça o melhor para a gente. Então, fica aí o nosso recado para que todos participem, tanto da audiência pública quanto da entrevista, quando forem abordados. Seria isso. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu já manifestei, mas rapidamente convidar a nossa comunidade amanhã. Vai estar o gerente
é local da Casan. Nós temos discutido tanto a questão do esgotamento sanitário, mas eu vejo o que mais urge no município de Canoinhas, a discussão é a questão da água. Nós tivemos várias reclamações, inclusive dirigidas à minha pessoa. Eu tive problemas em casa, inclusive também, com água suja. O nosso sistema, amanhã talvez o gerente pode falar melhor, mas ele está totalmente defasado, o nosso sistema de captação, a própria estação de tratamento, a ETA lá, está com problemas. Eu acho que nós temos que discutir isso de uma maneira muito serena, porque a questão de água é uma questão primordial. Eu já fiz alguns requerimentos à Casan, mas conhecendo um pouco do sistema, estudando um pouco do sistema, aquilo é muito antigo e nós vamos ter, né, futuros problemas, como aconteceu no decorrer da semana em função do rio estar bastante cheio. Seria isso, muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e dizer aos moradores do loteamento Choia que daqui a 5 minutos, né, convidar os que estão nos corredores lá, né, na entrada da Câmara, para que retornem a esse plenário, para que a gente possa então fazer a votação extraordinária, vereador Coronel Mário, para votarmos em segunda votação. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão, marcando outra para daqui a 5 minutos, em regime extraordinário, sob a convocação do senhor prefeito municipal, para votarmos o projeto de lei que institui o auxílio moradia destinado às famílias atingidas por situação anormal e da outras providências.